Bem-vindos a um novo episódio de La Tragédia de Los Otros Datos. Hoje vamos nos aprofundar um pouco mais no último ato de prestidigitação política de quem move os pauzinhos da Quarta Transformação, o retorno triunfal do eremita de Palenque, do jumento Macuspano. Vocês sabem que aqui a realidade não é maquiada, mas dissecada com bisturi enferrujado. E essa realidade é que, embora a senhora que atende no Palácio Nacional insista em dizer o contrário, seu patrão, o velho Huango, continua no comando. Cláudia continua na cadeira, mas está na berlinda e o medo do Trump dá para sentir de longe. E isso não é misoginia, como diz Shane Baum, que até dedica a música Macho Man. É política pura e dura, não importa quem está na cadeira, o que importa é quem segura a caneta que assina as decisões. Vamos lá. Acontece que o patriarca não aguentou mais o tédio, ou talvez o pânico, e decidiu romper seu retiro espiritual. Para quê? Para meditar sobre a paz mundial? Não, de jeito nenhum. Como já sabemos, ele saiu da sua toca para escrever uma carta de 5 páginas para Donald Trump. Sim, aquela mesma pessoa que jurou diante de todo o bom país que estava se retirando da vida pública. Mas já sabemos, na política mexicana, uma aposentadoria é só uma pausa para tomar fôlego antes de voltar a aparecer na cena. O suposto retiro durou menos que uma quinzena de estagiário. Alguém acreditou que o velho Patas Patasmeadas iria ao sítio só para ver as vacas? Esse sujeito maldito já tornou públicas suas opiniões em vários momentos de terrorismo. Curiosamente, destacam-se as em que ele apoiou as ditaduras da Venezuela e Cuba. O realmente fascinante, e aqui o sarcasmo não é suficiente para cobrir a realidade, é o conteúdo da carta que esse imbecil publicou, onde, segundo ele, na privada que tem por cabeça, tem uma teoria digna de roteiro de novela barata. Trump não é o problema. Não, senhor. Trump mudou por culpa de quem o cerca. É uma tática muito estúpida. O jegue Macuspano quer nos convencer de que o presidente dos Estados Unidos é só vítima de conselheiros. Inexperientes, ressentidos, fanáticos, bajuladores, manipuladores, caciques, aproveitadores, advogados de porta de cadeia e outros mais. Adjetivos que só demonstram o conflito em que se encontra o único par de neurônios dele. É quase poético. Andrés Manuel, o homem que fez da desqualificação seu esporte olímpico, agora se dedica a disparar adjetivos contra Washington, fingindo que isso vai salvar a relação bilateral. Para quem ele fala? Não é para Trump, e sim para seu próprio público, sua base? Entenda-se a turma de idiotas que ainda o aplaudem para justificar por que a grande relação de antigamente está desmoronando sob o peso da realidade. Aqui chegamos ao ponto da ruptura neuronal. Enquanto o Messias Tropical escreve uma carta de súplica culpando o entorno de Trump, Cláudia Sheinbaum insiste, com aquele sorriso ensaiado de quem tenta manter a calma em meio a um incêndio, que a relação bilateral é excelente e que está tudo sob controle. Então, estamos ou não estamos? A relação está bem ou estamos sob uma ameaça constante de forças obscuras que cercam o presidente dos Estados Unidos? A narrativa do Palácio Nacional é um quebra-cabeça onde as peças não se encaixam. Ou o tio Trump está sendo manipulado, ou a prese presinepta está nos contando um conto de fadas diplomático. Não dá para ter as duas coisas, embora no Morena eles se especializem em tentar desafiar as leis da lógica. Mas não nos enganemos, essa carta não tem nada a ver com soberania nacional, nem com a defesa do México diante do governo de Trump. Essa carta é um seguro de vida histórico. López Obrador não veio falar de programas sociais, nem de obras emblemáticas, e muito menos do combate ao crime organizado. Ele veio defender a própria pele. Por quê? Porque o idoso sente, e com razão, que sua narrativa está se fragmentando e prestes a desmoronar. Se a realidade começar a julgar suas decisões passadas como erros, se o legado começar a desmoronar diante da nova realidade política com os Estados Unidos, o projeto inventado de transformação humanista desmorona. E nada dói mais para um político narcisista como ele do que a ideia de entrar para a história não como um redentor, mas como um governante que mentiu, roubou e traiu toda uma nação. Ou seja, fez tudo o que em seu momento apontou, criticou e usou para chegar ao poder. É um esforço, é preciso reconhecer, patético e fascinante ao mesmo tempo. Aqui há algo a destacar. O confronto com Donald Trump nos remete, inevitavelmente, àquelas tentativas desesperadas que Nicolás Maduro fazia.
Andrés Manuel, o homem que se diz corajoso, que se sente o paladino da soberania, de repente parece nervoso e preocupado. Por quê? Porque ele sabe que se aconteceu com Maduro, o cenário para os da sua laia já não é tão seguro. A realidade é que o homem está lendo com uma clareza assustadora para onde sopra o vento do norte. E o vento não cheira a rosas, cheira a extradição, cheira a dossiês lacrados e cheira a acabou a nossa festa. É patético, para dizer o mínimo, ver como, depois de nos vender a ideia de que a soberania nacional era inamovível, o ex-presidente sente a necessidade imperiosa de sair de sua toca. Por quê? Porque ou não confia na capacidade da presidente para negociar, ou simplesmente para obedecer, ou já percebeu que ela está sendo obrigada a se alinhar mais com Washington do que com a lógica de Palenque. É isso mesmo, o titereiro teve que descer ao palco porque o fantoche está se desfazendo. É preciso ser claro, se Cláudia Sheinbaum deve chamar alguém de misógino, esse alguém é Andrés Manuel Lopes Obrador. A carta é um tratado de misoginia política disfarçado de defesa da soberania. O jegue de Macuspana, em sua infinita sabedoria, basicamente diz para a Presi Chaches Sheinbaum: sai da frente, sua tonta. Eu sim sei como se fala com os caras durões. É a confirmação de que a hierarquia da Quarta Transformação continua sendo uma seita, e nessa seita o patriarca é o único que pode falar com o inimigo. O que mais dá vontade de rir, se não fosse tão trágico, é a parte em que ele acusa os assessores de Trump de serem sanguessugas. Não exagera, Andrés, sério mesmo. Você, o rei da propaganda, acusando outros de manipular, acabou de arrumar briga com toda a equipe de segurança dos Estados Unidos, ou seja, FBI, CIA, DEA, ao chamar seus operadores de sanguessugas e manipuladores. Parabéns! Você acabou de se tornar o inimigo número 1 dos americanos com uma carta escrita em puro pânico. E aqui chegamos ao ponto em que a ironia se transforma em profecia. A estratégia que estamos vendo é uma cópia exata do roteiro de Nicolás Maduro e da Venezuela. Carta para Trump, vitimização, discurso de que estão vindo me crucificar e a defesa ferrenha do que resta desse movimento medíocre chamado 4T. O que o velho Guango não quer aceitar é que isso não é ideologia, não é a ultradireita tentando voltar ao poder. É um grande júri nos Estados Unidos com provas reais, diante de juízes que não se vendem com uma coletiva matinal, apontando que existe uma rede de cumplicidades que chega até o mais alto do poder no México. Não é política, é a teimosa e crua realidade, essa que tanto medo lhes dá. E caso ainda houvesse dúvida sobre o que ainda está por vir, vamos ouvir o presidente Donald Trump. De uma vez por todas, eles protegem criminosos. Por que as pessoas lutam? Eles protegem criminosos com afinco. Eles lutam por esses criminosos como assassinos, protegendo assassinos. Eles lutam tanto por eles. Não dá, tem algo errado com eles. A questão que fica, ao vermos nossa classe política seguir ordens do norte, é: até quando conseguirão sustentar essa farsa de soberania? Diante de um Trump que, com ou sem cartas, vai fazer o que for melhor para os próprios interesses dele, a realidade é dura. Andrés Manuel Lopes Obrador não foi embora porque nunca teve a intenção de largar o poder. Ele se reagrupa, manobra e usa a Cláudia como um escudo para enfrentar as tempestades que vêm do norte, sem se importar que, nesse processo, o país desmorone. Lopes Obrador continua puxando os cordelinhos, Cláudia continua recebendo instruções e nós continuaremos aqui observando a casa pegar fogo enquanto eles fingem que o incêndio é, na verdade, um avanço da transformação. Não deixem que continuem nos vendendo histórias. Analisem, duvidem e, acima de tudo, preparem o terreno para 2027. Porque se tem algo que este episódio nos ensina é que a batalha, mais do que política, é pelo nosso futuro e o das nossas famílias. Não vou me cansar de repetir. Estamos em guerra. México contra Morena. O que acham? Leio vocês nos comentários. Até segunda. Ótimo fim de semana! Lembre-se que você pode fazer suas doações via PayPal. Encontre as informações na seção de comentários. Graças a você, este canal continua ativo. É muito importante se inscrever, dar like e ativar o sininho para receber notificações sempre que houver novo conteúdo. Obrigado!